Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Como eu havia falado no último vídeo, que eu ia falar sobre o apóstolo Paulo, temos aqui uma narrativa, as respostas bíblicas da família bíblica ONU. Quem foi o apóstolo Paulo? Sua história segundo a Bíblia. Hoje, dia 9 de junho de 2024. Nós vamos falar hoje de Paulo. Quem foi Paulo? Apesar que eu não podia nem estar hoje gravando, porque faz 24 dias que eu operei nas vistas, mas Deus tocou no meu coração para mim ministrar essa palavra. E quando Deus toca no coração da gente, a gente tem que obedecer a Deus. Afinal de contas, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da nossa vida, da nossa alma, da nossa felicidade, da nossa saúde, da nossa prosperidade. Então, nós sabemos que devemos, tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Então, hoje eu venho falar do apóstolo Paulo. Aqui fala, Paulo, uma figura central do cristianismo, foi influente missionário que, apesar de não ter conhecido Jesus em vida, converteu-se no encontro milagroso com Cristo, tornando-se defensor do cristianismo. Ele percorreu o Império Romano, fundando comunidade cristã, escrevendo epístolas que são parte fundamental no Novo Testamento. Quando jovem, Paulo, que antes chamava Saulo, era um judeu de Tarso, atual Turquia. Ele teve uma boa educação em Jerusalém, como Gamaliel, um famoso na vida de Saulo. Mudou para pior quando viu Estevão ser apedrejado, o primeiro cristão a morrer na sua fé. Saulo destacava na igreja devido ao seu radicalismo religioso. Saulo começou a perseguir os cristãos, ficando conhecido por prender seguidores de Jesus com o apoio do sumo sacerdote, Atos 9, 1 e 2. Mas, um dia, enquanto ia para Damasco, perseguiu os cristãos, algo surpreendentemente aconteceu. Ele teve um encontro subnatural com Jesus que mudou completamente a sua vida. Esse evento marcante resultou na conversão de Saulo, que se tornou conhecido como Paulo. Paulo desempenhou um papel importante no desenvolvimento do cristianismo na época. As suas epístolas ou carta formam uma parte significativa do Novo Testamento, oferecendo orientações espirituais, teológicas à comunidade cristã. A sua viagem missionária foram fundamentais na disseminação do Evangelho. O apóstolo Paulo viajou pelo Império Romano, estabelecendo comunidade cristã em várias cidades. Paulo enfrentou muitas adversidades, incluindo prisões e tortura. Ele foi preso em Roma e, segundo a tradição, foi martirizado por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo deixou um grande exemplo como defensor da fé cristã, promovendo a reconciliação entre judeu e não judeu, transmitindo os fundamentos que influenciavam os cristãos até hoje. A sua história é um exemplo de transformação na Igreja Católica. Paulo era perseguidor de Cristo, mas depois ele se tornou um defensor de Cristo. Quem era Saulo antes de se converter? Antes de se tornar Paulo na Bíblia, Saulo era um fariseu que perseguia as pessoas que seguiam Jesus. Ele estava envolvido em prender cristão, até mesmo concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. A conversão de Saulo se torna Paulo. Saulo, fervoroso fariseu,
perseguia os seguidores de Jesus, se dirigia a Damasco com a intenção de prender mais cristãos, quando de repente uma luz intensa envolveu e deixando cego. Mas uma voz ressoou questionando por que perseguia o próprio Jesus. Era o próprio Cristo se revelando a Saulo. Perdido e atônito, Saulo indagou: quem é tu, Senhor? A resposta veio: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Atos dos Apóstolos 9, 4 e 6. Assim cego, Saulo aguardou em Damasco, seguindo a ordem do Senhor. Jesus enviou Ananias para falar com Saulo. Após receber uma oração de Ananias, Saulo recuperou a visão e foi batizado. Desde aquele momento, sua vida mudou profundamente. Ao começar a falar sobre Jesus, Saulo enfrentou desconfiança em Jerusalém. Êxito a Bernabé, que apoiou Saulo, foi enviado a Tarso devido às ameaças da sua vida. Sua mensagem tornou-se clara: Cristo veio para salvar os pecadores, sendo Ele mesmo o exemplo da misericórdia divina, evidenciando a paciência de Jesus. Timóteo 1:15-16. Saulo era conhecido como Paulo, dedicou a propagação do Evangelho, transformando-se em perseguidor para um apóstolo de Jesus. E vai mais adiante falando: depois de se converter, Paulo tornou-se um importante pregador e escritor, causando um impacto significativo na história do cristianismo. Suas 13 cartas, incluídas no Novo Testamento de Romano a Filemão, ofereceu ensinamentos cruciais sobre a salvação em Jesus e a orientação para a vida cristã. Algumas dessas cartas foram direcionadas a comunidades específicas, enquanto outras eram circulares para diversas igrejas. Paulo, transformado por Deus, dedicou-se a encorajar e instruir todos que voltavam para a Bíblia. Sua vida reflete total submissão ao chamado de Deus, demonstrando o amor supremo pelo Senhor e dedicando completa propagação do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo serve como modelo de fé, serviço e resiliência, inspirando todos os seguidores de Jesus. Sua mensagem é uma fonte de esperança para os que contemplam a palavra de Deus. E depois disso, ele foi escolhido pelo Espírito Santo para fazer as viagens missionárias. E Paulo passou por várias cidades. Por várias cidades que ele passou, ele sempre fez tudo aquilo. Ele fez tudo que ele sabia que era bom para Jesus. Dali ele saiu da cidade de Creta, primeira viagem. Saiu de Chipre, foi para Pérsia, para Antioquia, Listra, Derbe e foi para Capadócia. Veio para Antioquia, Salamia e voltou a Pafos. Paulo então seguia pregando a palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus. Ele foi um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo naquele tempo, mas quando ele converteu, hoje nós temos Paulo como um legado a ser exemplo, não de seguir como ele perseguiu a igreja, mas ele viu que ele estava em pecado, ele viu que ele estava errado em perseguir a palavra de Deus. Como até hoje temos os perseguidores da palavra de Deus, temos os falsos profetas, os que pensam que é ovelha, na verdade são cabrito, porque as ovelhas de Deus, Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus sabe o que nós pensamos, sabe o íntimo do coração de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa ministração. Deus conhece os seus pensamentos, sabe os pensamentos bons e os pensamentos ruins.
sabe as pessoas que desejam bem e os que desejam mal, sabe o seu jeito de caminhar. Quando nós somos batizados, Deus nos dá uma identidade. Você pode estar no Brasil, estar nos Estados Unidos, estar na Alemanha, estar na Inglaterra, estar na França, mas a sua identidade com Deus não muda. A sua identidade com Deus é uma só. É uma só a sua identidade com Deus. Essa identidade que Deus te deu, ninguém pode mudar. O seu nome. E você é filho do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus santo, que veio para julgar os vivos e os mortos. E vai voltar para julgar. Por isso nós temos, irmão, que seguir a palavra de Deus, manter os 10 mandamentos de Deus, seguir a lei de Jesus, que é os 10 mandamentos. Não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente com fé no coração. Sabemos que nós somos mais do que vencedores, aqueles que acreditam na palavra de Deus e seguem a palavra de Deus. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ilumina das coisas, das dificuldades, dos percalços de nossa vida, das tribulações, das adversidades da terra. Então, meus irmãos, eu vim aqui falar um pouco da vida de Paulo. E agradecer a vocês por mais esse vídeo que Deus me deu, a esperança, que Deus me deu a coragem de falar, meu Pai. Profetizar a palavra dele, Senhor Jesus, esse Deus vivo, verdadeiro, que está no céu, que todos os dias, todos os momentos de nossa vida, Ele está conosco. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do mundo que nós vivemos, nós não somos dono de nada, meu. Então, desde já, eu agradeço meus irmãos, as minhas irmãs, que oraram por mim, pela minha recuperação. Graças a Deus estou recuperando bem, graças a Deus. Dia 17 vou fazer uma outra cirurgia do outro olho, mas eu acredito que até o começo de agosto nós voltamos a falar e continuar os vídeos. Aí em sequência vamos continuar ministrando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós como filhos de Deus, nós somos obrigados a profetizar a palavra de Deus em qualquer parte do mundo e da terra. É como aqueles missionários que estão na África, aqueles missionários que estão distante do Brasil, ali pregando a palavra de Deus. Então nós somos missionários, nós somos evangelistas de Deus, nós somos aquele que Deus nos deixou o legado para nós continuar profetizando a sua palavra aqui na terra. Não é só pensar em coisas bem materiais, pensar nas coisas materiais, não. Nós temos que desenvolver a nossa parte espiritual. Se você quer que a sua casa esteja bem, sua família esteja bem, todos os seus amigos em volta de você estejam bem, usa a profetizar a palavra de Deus e andar dentro da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ilumina cada dia os nossos caminhos. No levantar ou deitar, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado. Eu agradeço desde já. Uma boa noite aos meus irmãos e minhas irmãs. E esse final de domingo, que tenha a paz, a saúde, a prosperidade e a felicidade dentro dos seus lares. Que o Senhor derrama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as bênçãos sobre as suas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. Desde já agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fica na paz de Jesus. Jesus, que é o alfa e o ômega. Aleluia, aleluia, amém.